Doutor, o Thomas Costa, ele é um rapaz que ele participou de um reality show, casou ali se juntou ali com a Tati Zaki, que é uma cantora de funk, uma MC, e aí eles tiveram um quebra-pau no final de semana. Muitos falaram que ele pegou faca, essas coisas, foi para cima dela, mordeu as pernas dela, tal. E ela foi lá e abriu um boletim de ocorrência. E ela abriu um boletim de ocorrência e deram uma medida protetiva dele não chegar perto dela. Certo. Se ela representa isso é aberto um inquérito, né? E depois? Então, pelo que você está me contando, né, como pode ter rolado ali um crime de ameaça no âmbito de violência doméstica, se aplica ali, né, a Lei Maria da Penha, ela já entrou com pedido de medida protetiva, né, pelo visto foi concedido, então ele já não pode se aproximar, e aí como crime de ameaça, ela tem um prazo de 6 meses para representar contra ele criminalmente. Representar significa o quê? Eu quero que ele seja processado, eu quero que se instaure um inquérito e que ao final ele seja processado e condenado. Então, ela pode ir lá na delegacia ou através de um advogado e fazer esse pedido. Caso isso aconteça, primeiro, acho que vai ser necessário fazer uma investigação, né, para ver se tem ali indícios mínimos de que, de fato, houve uma ameaça. E, tendo indícios suficientes disso, o Ministério Público pode propor uma denúncia e aí é aberta uma ação penal contra ele. E aí ele vai responder a um processo criminal, de fato. Uhum. E me fala uma coisa, doutor, e pode ser preso nesses casos? Os crimes de ameaça, geralmente não, é um pouco mais raro. O que pode acontecer, por exemplo, é o caso dele vir a descumprir uma medida protetiva, que além de crime, também pode gerar a prisão preventiva dele. Então pode ser que, porventura, se ele vier a descumprir essa medida, o Ministério Público pode vir pedir a prisão preventiva dele, e ele vai responder também pelo um delito que é relativamente novo lá na Maria da Penha, que é o de descumprimento. A gente fala tanto de Lei Maria da Penha, só 28% dos casos foram solucionados. É muito pouco, né? Infelizmente. Por que, hein, ainda tão precário assim a Lei Maria da Penha? O que acontece com a Lei Maria da Penha? Eu vou te falar uma coisa que é um panorama geral do nosso processo penal, do nosso sistema de justiça criminal como um todo. Aqui, a gente tem uma coisa que o professor Auri Lopes Júnior, que é um processualista penal conceituadíssimo, diz que é a síndrome autofágica do processo penal brasileiro. Olha só, isso significa o quê? Nós temos muitos crimes, não se dá a importância necessária porque são muitos delitos acontecendo todos os dias, muitos processos para analisar. Os processos que são importantes vão sendo deixados de lado em razão da massa, né, de processos, e alguns acabam prescrevendo, outros são arquivados, etc., porque não se tem um órgão, não se tem uma polícia que consegue dar conta de todas as investigações. Feito tudo isso, o que isso gera na sociedade? Gera uma sensação de impunidade que leva ao Congresso a aprovar leis cada vez mais duras, progressões de regime mais dificultosas, etc. Uhum. Então, o que a gente vê aqui é uma crise no nosso sistema penal de prioridade. Nós não estamos priorizando aquilo que é importante, os crimes de homicídio, os crimes de corrupção, os crimes da Lei Maria da Penha, os crimes de racismo e por aí vai. Não se consegue usar o nosso efetivo do nosso sistema de justiça para fazer investigações concretas que levem a denúncias concretas e que levem a condenações concretas, em razão do grande volume. Então é preciso a gente repensar um pouco isso, dar atenção para aquilo que é de fato relevante. O direito penal a gente chama, né, no ramo, que é a última ratio, é aquela última medida, é a medida mais gravosa. Então, outras coisas pequenas, vou dar um exemplo um pouco chulo, uma pessoa que rouba uma pasta de dente do Carrefour. O Carrefour é uma marca gigantesca. Aquela pasta de dente vai causar uma efetiva lesão? Não, muito provavelmente não. Então, é necessário o sistema de justiça gastar centenas, dezenas de milhares de reais para movimentar um processo até o final, gerar uma condenação, a pessoa pode ir presa, custa um valor absurdo para se manter uma pessoa presa no Brasil. Faz sentido a gente ter isso? A gente está alocando recursos que eram essenciais no combate, por exemplo, à violência doméstica, para usar num processo que se roubou uma pasta de dente. Não faz sentido. Então é preciso essa mudança um pouco de mentalidade aqui do nosso sistema de justiça criminal. Uhum. Doutor, e nesse caso, por exemplo, ainda eu acho que esse efetivo, principalmente na lei de agressão doméstica, enfim, ainda eu acho que existe essas lacunas que ainda não foram preenchidas e ainda rola muita jurisprudência, né? E tem muito casal que lá na frente reverte a situação. Sim. Né? Isso é muito ruim também, né?
Sim. Por exemplo, no caso da Tati Zak e do Thomas Costa, por exemplo, eles teve todo esse rolo. Agora já estão falando que talvez eles possam ter voltado. Uhum. Então, ou seja, daqui a pouco, né, tipo, não vai rolar nada, né? É muito triste, porque, de regra geral, os crimes que envolvem a violência doméstica contra a mulher não é só aquela violência física, né? É uma violência psicológica, financeira, patrimonial, enfim. Então, por vezes, a vítima cria uma dependência emocional, financeira, que seja do agressor, em que ela simplesmente não consegue se desvencilhar daquilo. Isso é muito comum, a gente vê muito isso no dia a dia, mulheres que, infelizmente, sofrem agressões físicas, verbais, patrimoniais, que seja, entram com um pedido na justiça, o processo se inicia, mas que lá na frente acabam desistindo porque reataram com o namorado. E é sempre aquela história, né? Ah, ele mudou, ele não vai mais fazer isso comigo, foi uma coisa de momento, ele estava nervoso, etc. E a gente sabe que isso, infelizmente, pode culminar em coisas gravíssimas, como, infelizmente, o homicídio, que é comum. Então, existe essa previsão legal na Maria da Penha. Até o recebimento da denúncia, a vítima, ela pode se retratar. Então ela falar, não foi bem assim e eu quero retirar a queixa. Isso existe. Quais são as brechas da Lei Maria da Penha? Brechas, vamos lá, quais brechas? Brechas no sentido de proteção? Não, nas brechas no sentido de precariedade. De precariedade? Ela é uma legislação assim que ela vem fazendo um bom trabalho ao longo dos anos, ela sempre pode melhorar, né? Nós tivemos algumas alterações recentes aí, de novo, que ampliaram um pouco o conceito do que é violência doméstica. Um ponto que eu acho muito importante, que inclusive está em debate agora, é se as medidas protetivas de urgência, se a legislação da Maria da Penha se aplica só em razão da condição do sexo feminino, como diz lá na lei, ou se você poderia aplicar aquelas medidas, por exemplo, para uma criança que está sofrendo abuso dentro de casa. Porque são medidas que são muito importantes, né, que a Lei Maria da Penha traz. Então, a gente pode trazer isso, a gente pode inserir também a criança nesse contexto da violência doméstica, que está sofrendo um abuso dos pais, e conceder uma medida protetiva em favor da criança. Isso é uma discussão que existe, que eu acho que é mais um espaço para a Lei Maria da Penha atuar aí no futuro próximo.